Opa, olha, a gente volta, iniciando nossa segunda aula de hoje, primeira série do ensino médio, matemática, conteúdo, professor, função do primeiro grau. Meu bom dia para você que está se conectando agora, meu bom dia novamente para você que já estava conectado, estou vendo o pessoal conectado pelo YouTube, estou vendo o pessoal conectado pelo IPTV, tá faltando só uma coisinha, sabe o que é? Mais participação. Pense que ao participar, você vai estar aprendendo mais. Não é só pensar não, professor, é uma verdade, professor. A participação faz com que você assimile melhor tudo que está sendo discutido. Mas eu acho que você está entendendo. Olhei para o gráfico. Gráfico é uma reta, função do primeiro grau. Se tiver inclinado, professor, para a direita, é crescente. Se tiver inclinado para a esquerda, decrescente. Professor, se é crescente, o A é maior que zero, positivo. Se é decrescente, o A é menor que zero, negativo. O que eu observo num gráfico, professor? Onde que ele corta o eixo X, onde que ele corta o eixo Y. O que eu observo num gráfico, professor? Eu tento extrair pares ordenados. E já percebo logo de cara, uma das coisas que eu já devo tentar identificar logo é se eu consigo ver onde que a reta corta o eixo Y. Por quê? Porque lá já vai estar determinado o meu B. O que é o mistério de qualquer questão de função do primeiro grau? Você saber montar aquela lei de formação. Você saber compor a função. Como que é mesmo? Professor, função do primeiro grau, que é o assunto que a gente está visualizando, é y igual a x mais b. Então, achar o A, achar o B. O B já está fácil, professor. O B, na grande maioria das vezes, nós conseguimos localizar este B, professor, simplesmente olhando para o gráfico. E para achar o A, eu posso usar o método geométrico, que é aquele que eu vou desenhar um triângulo, que é o que a gente vai fazer agora, ou o método algébrico, que é o que nós utilizamos nesse primeiro momento, na primeira aula. Prof, então, o geométrico é mais rápido? É. Quer ver novamente? Vem cá comigo. Opa, tô vendo aqui. Participaram, sim, Gabriel. Participaram muito, não, mas participaram lá, sim. Teve 2 que chegaram a participar com a gente lá. Prof, olha só. Nessa situação aqui, a gente tem o mesmo gráfico. Eu quero que você faça a composição daquela função, professor. Só que agora, eu quero que você não utilize os pares ordenados. Eu quero que você utilize o método geométrico. Como é que funciona o método geométrico? Você vai desenhar um triângulo abaixo desta reta. Prof, tipo assim, eu vou desenhar esse triângulo aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, ligar. Aqui, professor, tá aqui o meu triângulo, ó. Fechei o triângulozinho. Tá aqui o triângulo que eu vou estar analisando. Onde é que vai ficar o ângulo mesmo, professor? Professor, mas não sei desenhar, não. Gente, aqui isso é você completar as linhas, professor. Abaixo da reta que representa o gráfico. Tá aqui o teu triângulo, ó. O teu triângulo aqui é esse, ó. Aqui vai estar o meu ângulo, professor. E aqui é o valor do cateto oposto, aqui é o valor do cateto adjacente. Professor, essa distância aqui vale quanto? Aí você olha para o gráfico, professor. Para achar aquela interrogaçãozinha ali, professor, ela vai do 10 até o 90. Então, eu sei que essa distância aqui, professor, vale exatamente 80, professor. E embaixo, professor, vai do 0 a 1. Embaixo aqui é 1. Hoje, professor, 80 é menor do que 1, visivelmente. Não, mas aqui é só um esboço. Prof, eu aprendi que num triângulo retângulo, só revisando para vocês entenderem, em todo triângulo retângulo, dado um determinado ângulo, essa medida do triângulo é o cateto oposto, essa medida é o cateto adjacente e esta maior é a hipotenusa. Eu quero que você lembre do refri, professor. Qual que é o refri? Da coca, professor. Eu quero que você lembre da coca, professor. Por quê? Porque o valor do teu A é a tangente do ângulo. E a tangente do ângulo é tu pegar o coK, ou seja, é você simplesmente pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Professor, neste triângulo, o cateto oposto é o 80 e o cateto adjacente é o 1. Então, eu só olhando para o triângulo, eu já botaria que o A vai ser o 80 dividido por 1.
o valor do teu A, ele é 80. Lógico que não ia precisar você desenhar, escrever, refri. Ali eu estou colocando só para fundamentar mais ainda o que eu estou tentando explicar. Hoje, professor, você já achou o A? Já, gente, nós já achamos o A. Está aqui. Simplesmente peguei um valor e dividi pelo outro. Vocês não acharam mais rápido do que o outro processo? E o B, professor? Cadê o B? O A é 80. O senhor lá lembrou da tangente do ângulo, professor. O B é onde a reta toca ou corta o eixo Y. Professor, está bem aqui, professor. O B vale 10, professor. Só olhando, o B vale 10. Então, eu tenho A, eu tenho B. Vou montar a minha função. Professor, minha função, ela é Y igual a X mais B, não é isso? Y igual a X mais B. O A, professor, 80. O B, 10. Então, vai ficar Y é igual a 80x mais 10. Eu achei mais rápido. O que é que vocês acham? Eu achei o método geométrico melhor. Aí, novamente, toda vez que você fizer a composição de uma função, você tem que se perguntar, aqui o x é o quê, professor? Nessa função que nós acabamos de montar, e o y é o quê? Você tem que se fazer essa pergunta. Você tem que se fazer essa, toda vez que você montar uma função do primeiro grau, ou melhor, toda vez que você montar qualquer função. Isso não vale só para a função do primeiro grau. Função do primeiro, segundo, modular, exponencial, logarítmica. Eu tenho que saber ao que se refere o x, ao que se refere o y. O x lá, eu lembro, professor, o x era o tempo, tá aqui, professor, ó. O x é o tempo, em horas, né, professor, na unidade de horas. E o y, neste gráfico, representa para mim a distância em quilômetros. Por que eu preciso saber disso aqui? Porque na letra A, professor, ele queria saber a distância em 4 horas e na letra B ele queria saber o tempo para percorrer 250 quilômetros. Então, montada a função, professor, fica fácil, professor. Descobre ali que ali é o B, professor. Achei, professor, B10. Todo mundo concorda? Se não estiver entendendo, vai no chat e pergunta, gente. Não vai ficar com vergonha de perguntar. Professor, o senhor vai lá, desenha o triângulo, o senhor descobre que o cateto oposto é 80, que o cateto adjacente é 1. Então, vai ficar 80 dividido por 1, professor, dá exatamente 80, descobrir o valor do A. Prof, eu já tenho o valor do A, eu já tenho o valor do B, eu já consigo montar a minha função e aquela parte importante que eu peço, descobrir ao que se refere o x, ao que se refere o y. Descoberto ao que se refere o x, ao que se refere o y, professor, a gente tem como responder as 3 perguntas que foram feitas. A letra A, a minha função ficou sendo y é igual a 80x mais 10. Na letra B, professor, ele queria saber qual que era a distância. Aqui, professor, é x, e ele quer saber qual que será a posição. Ele quer o y, professor, quando x valer 4 horas. Fizemos a conta, professor, ficou y é igual a 80 vezes 4 mais 10. Y é igual a 320 mais 10, o y deu 330 quilômetros. A última, professor, ele quer saber quanto tempo para percorrer 250 quilômetros, ou seja, ele quer saber o x quando o y for 200 e... Nós já até respondemos, né, professor? Ficou 80x mais 10 é igual a 250. Resolvemos esta equação e descobrimos que o x é exatamente 3 horas. Só um feedback rápido. Então, vocês entenderam a importância de montar a função? Se eu consigo montar a função, você não entendeu? O 8, deixa eu ver o 8. De onde é que é o 8? De onde que é o 8? Estou tentando entender o 8. Arsênio, Alencar. O 8 está onde? É 80 que você fala? Você não entendeu o 80? É isso lá do processo geométrico? Deixa eu voltar aqui. Esse 80 que você não entendeu? Como foi que eu cheguei no 80? É o 80, porque o 8 eu não achei aqui. Deve ser o 80. Deve ser esse 80 aqui que o Alencar não entendeu. É só você ver, Alencar, ó.
Esse 80 aqui é essa distância daqui para cá, ó. Essa distância. Aqui valia 10, ó. E aqui valia 90. Então, essa distância entre o 10 ali, ó, e o 90, professor, ela vale 80. Eu acho que é isso, ó, porque aqui era 10 e aqui era 90. Então, essa distância entre o 10 e o 90, essa distância ela vale 80, que é esse mesmo 80 que está aqui. Embaixo vai do 0 até 1. Então, embaixo, essa distância aqui, professor, ela vale exatamente 1. Eu acho que era isso que o Alencar tentou perguntar para mim, porque o 8 eu não localizei 8, devia ser 80. Esclareci? Prof, faz outra situação problema. Vou colocar agora uma do Enem, logo, para você estar fazendo comigo. Prof, tem um monte de texto ali para me ler, mas eu já bati o olho e eu estou vendo que o gráfico dessa questão do Enem, professor, é uma reta. Então, trata-se de uma função do primeiro grau. Independente, eu estou afirmando para vocês, independente da pergunta que ele vá fazer para mim, se você conseguir montar a lei de formação, ou seja, essa reta, ela é representada pela lei de formação y igual a x mais b. Ou seja, achar o valor do A, achar o valor do B, vai responder a questão com certeza, ou pelo menos vai me ajudar a responder. Prof, vamos fazer algumas observações? Já eu leio com vocês. Eu estou olhando para esse gráfico, eu estou vendo que a inclinação dele é para a direita. Essa função, ela é uma função crescente, professor. Se a função é crescente, eu já sei quem é o valor do meu professor. Ah, aliás, o valor não, na realidade eu já posso afirmar que o valor do A é positivo. Professor, eu também já posso tentar verificar onde que a reta que representa este gráfico toca ou corta o eixo Y. Bate lá o olho. Usa aí teus enxergantes. Deu quanto, Gabriel? Onde é que a reta toca ou corta o eixo Y? Professor, o eixo X aqui, ó, ele representa para mim o total de vendas. Então, se o cara perguntar, calcula o total de vendas, ele está pedindo para você achar o X. Professor, o Y, aqui, ele representa o salário. Se o cara perguntar para mim, eu quero que você ache o salário, professor. Ah, professor, ele está pedindo para mim achar o Y. Vamos ler a questão? Mas vocês já estão cientes que se a gente correr atrás de descobrir o A e descobrir o B, já vai estar 90% da questão feita. Ele diz para mim que no comércio é comumente utilizado o salário mensal comissionado. Como é que funciona isso? Além de um valor fixo, opa, professor, eu aprendi em texto, o valor fixo é o B. Além de um valor fixo, o vendedor tem um incentivo, geralmente um percentual sobre as vendas. Considere um vendedor que tenha salário comissionado, sendo sua comissão dada pelo percentual do total de vendas que realizar no período. O gráfico expressa o valor total do salário em reais em função do total de vendas também em reais. A pergunta, ele quer saber qual é o valor percentual da comissão. Gente, quando a gente fala de salário, e o cara disse que o salário aqui, ele é formado por um valor, professor, fixo, mas além desse valor fixo, professor, ele ganha o que mais, professor? Ele ganha um percentual sobre o total de vendas. Professor, esse aqui nem precisa eu te dizer que já é o valor do B. Como assim, professor? É como se a pessoa ganhasse um salário mínimo, mas tantos por cento em cima do que vender. Ou seja, toda vez que eu estou em função do primeiro grau, esse percentual, professor, ele é sempre a minha parte variável, professor. Então, se eu achar o valor do A, eu já achei a minha resposta. E, professor, então, de boa, achar o A. Professor, posso fazer lá o refri? Professor, o que o professor falando de refri? Gente, a coca lá, professor. Cateto oposto, cateto adjacente. Não é para achar o A? Ah, professor, então, porque o percentual de vendas, professor, é a parte variável? É. Então, na minha situação, professor, eu estou olhando aqui o gráfico, professor. Só em olhar para o gráfico, professor, eu já sei que o valor do B é 800.
Eu já sei que o valor do B é 800, professor. Por quê? Onde a reta toca ou corta o eixo Y já é o valor do B. B é 800. Tá, professor, eu quero o A, professor, porque o A é a parte variável. Prof, se eu sei que o A é igual a tangente do ângulo, e para você não confundir, para você não esquecer, pega o refrigerante agora, coloca na mesa, professor. O A, ele é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto ali é 1000, é bem parecida com aquela anterior. Professor, por que aquela distância lá é 1000? Se você sair daqui para cá, ó, essa distância aqui, professor, essa distância daqui para cá, ela vai do 800 aqui, ó, ela vai do 800 até o 1800. Essa distânciazinha aqui, professor, é aquela mesma de lá, ó. É 1000, por isso que lá é 1000. Entendeu? Por isso que lá é 1000. E o cateto adjacente? Professor, o cateto adjacente, ele sai do 0 e vai até os 50.000. Então, o cateto adjacente é 50.000, professor. Vocês entenderam de onde foi que veio 1000? Vocês entenderam de onde foi que veio os 50.000? Prof, agora eu lembro do refri, né, professor? A tangente do ângulo é só pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente, a coca lá. O cateto oposto. Oposto, professor, porque é o lado que está na frente do ângulo. O cateto oposto é 1000 e o cateto adjacente é os 50.000. Se eu dividir 1000 por 50.000, professor, nós vamos encontrar 0,02. Esse aí é o valor do meu A, só que ele está escrito na forma decimal. A questão que é na forma percentual. Como é que eu faço um número com vírgula virar porcentagem? Professor, todo número com vírgula para virar porcentagem é só o senhor multiplicar por 100. Se eu multiplicar este valor por 100, nós vamos ter que a comissão sobre as vendas é de 2%. O cara ganha um salário fixo, mais 2% em cima do que ele vender. Se eu precisasse, professor, montar a função que calcula o salário desse funcionário, salário total, vai ser 0,02 vezes o tanto de vendas, que é o X, mais o valor fixo, professor, que é de R$800, que é o valor do meu B. Se o cara perguntasse na questão para você, deu foi fome, Gabriel? Se o cara perguntasse para você nessa questão, quanto é que o cara ganha, mesmo se ele não vender nada, professor, é a parte fixa que é o B, o cara ganhava R$800. Então, se eu tivesse montado esta função, eu poderia fazer outras perguntas para vocês, tipo, olha, cara, teve um mês que o vendedor, cara, ele vendeu R$200 mil, professor, em mercadorias. Qual foi o salário dele? O salário dele vai ser 2% de R$200 mil, acrescido do 800, que seria a nossa parte fixa. Vocês entenderam? Ô, professor, essa do Enem só foi achar o A, né? Achei o valor do A, professor. Opa, alternativa correta, letra, qual que era? Letra 2%, 2%. Só voltar lá rapidinho. Era a letra A, Gabriel? É isso mesmo. Alternativa correta, letra A. Pegou a ideia? Pegou, né? Prof, vou botar outra do Enem. Porque o pessoal diz, porque as questões é fácil, tal, que o senhor botou lá. Estou colocando as do Enem, que é justamente para onde a gente está preparando vocês. Nem li a questão, nem lê. Não lê a questão ainda não, não lê não. Olha aquele gráfico. Se eu perguntasse para você, classifica aquele gráfico para mim. Aquele gráfico é um gráfico de uma função do primeiro grau, segundo grau, modular, exponencial, logarítmica. Professor, nem li a pergunta aqui, ó, nem li. Mas eu tenho certeza que esse gráfico é uma reta. Se esse gráfico é uma reta, ele representa para mim uma função do primeiro grau. Então, independente da pergunta, já vamos tentar identificar algumas coisas, já vamos fazer a nossa análise, depois é que a gente vai ver a pergunta. Professor, esse gráfico ele tem inclinação, este gráfico, ele tem inclinação para a esquerda, professor. Eu já olhei aqui, eu já sei que o gráfico trata-se de um gráfico de uma função do primeiro grau. É uma função do primeiro grau, professor, decrescente.
Isso tudo eu quero que você observe só olhando. E por conta dela ser decrescente, eu já posso dizer que o A é negativo. Olha o tantão de coisa que eu já observei só olhando para o gráfico. Nem lemos a questão. Professor, outra coisa que dá para a gente observar é se a reta toca o eixo X e o eixo Y. Toca, professor. A reta toca o eixo Y, professor, aqui, ó, no 50. Então, eu já posso dizer para você que o B dessa questão vale 50, professor. E agora, professor, o que mais deve ser observado? Prof, eu vou analisar a questão da pergunta. Se ele quer que eu monte a função, se ele quer que eu responda alguma coisa, vamos começar a ler, mas primeiro você já tinha que ter feito isso aí. Eu posso fazer a composição, caso ele queira a composição, pelo método algébrico ou pelo método geométrico. Pelo método geométrico é melhor, professor, desenha o triângulo, já está até feito o triângulo já, ó, professor. Já está até feito o triângulo para a gente achar o valor do A, pela técnica lá do refri. Lê comigo agora a questão, vamos ver o que ele quer. Ele diz para mim que uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada pelo Y. Ó, parte importante, tinha até esquecido. Saber o que é o X, saber o que é o Y. Ao que se refere o X, ao que se refere o Y. Então, professor, ele já disse para mim que o Y aqui, professor, seria o combustível, professor, em litros. E ele disse para mim que o X, professor, representa a distância percorrida, professor, na horizontal. Beleza, professor. Até aí tudo bem. Eu acho que a distância é em quilômetros. Deixa eu ver aqui, professor. Segmento, o Y indica... eu acho que deve ser em quilômetros. Deve ser em quilômetros, que é tantos quilômetros por litro, normalmente, a parte do consumo. Prof, o que ele quer? Eu quero saber a pergunta. Ele quer saber, olha aí, é do Enem. Ele quer saber a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível, Y, no tanque, em função, professor, da distância percorrida pelo automóvel, que é o X. Ou seja, ele quer que nós montemos Y igual a X mais B. Gente, não sei vocês, mas como a questão é de composição, já dá para a gente fazer algumas eliminações. Já dá quase que para a gente achar a resposta já da questão sem fazer conta. Sabe por quê? Deixa eu voltar novamente neste gráfico. Professor, está aqui o gráfico, professor. Gente, diz uma coisa para mim, dá para saber quem é o B? Dá para saber quem é o Bzinho, professor? Vou voltar aqui, já estava até feito. Professor, dá sim, está aqui, ó. O Bzinho, ele é 50. Vamos lá nas alternativas. Vamos lá nas alternativas para você ver como é que você ia pensar. Professor, dessas alternativas, quais delas o B vale 50? Professor, eu já sei, olhando, professor, só lá para o gráfico, que o B é 50. Professor, não é a letra A, não é a letra C, não é a letra E, professor, porque nessas três que eu acabei de eliminar, tem 500. O B é 50, professor. Então, ou é a letra B, ou é a letra D, professor. Muitas das questões do Enem, fazendo aquela análise e interpretação gráfica antes, é possível que você chegue no resultado sem fazer conta. Então, B é 50, professor. Beleza. Prof, está faltando só o A. Na letra B, o A é menos 1/10. Negativo. Na letra C, o A é 1/10 positivo. Gente, vou voltar de novo lá. Você viu a inclinação da reta? Vi, professor. A função é decrescente, logo o meu A é negativo. Entre a letra B, é isso que a gente tenta mostrar. Gente, no Enem, a matemática ela não é tão complexa. Lá, ele só quer aferir de você o
procedimento, no caso, a tua vida escolar, se você na tua vida escolar adquiriu as competências e habilidades mínimas para cada um daqueles conteúdos, ele não vai aprofundar demais. Então, professor, aqui na nossa situação, eu tenho que o valor do meu A, professor, ele é negativo. Se o A é negativo, professor, só pode ser a letra B de bola, professor, porque o A ele é negativo e na letra D o A ele seria positivo. Qual que seria a resposta correta? Letra B. Isso é uma questão do Enem? É, que nós encontramos simplesmente fazendo análise gráfica. Professor, mas se eu não soubesse fazer análise gráfica, eu posso encontrar o A fazendo conta? Pode. Como é que seria? Eu me utilizaria do método geométrico, do refri. Prof, desenhava lá o triângulo, né, professor? Eu já sei, olhando para esse gráfico, que o B vale 50, professor, não é verdade? Já dá demais, Gabriel. Dá demais. Isso aí vai lhe ajudar também, não é só agora em Enem, até porque você já passou, né? Você vai fazer seu curso superior agora, mas possivelmente você venha lá no futuro, não sei, querer prestar um concurso público ou qualquer avaliação externa para a propensão de um cargo aí. E, professor, cai isso aí tudo no concurso? Oxe, e como cai? Então, é bom estar preparado, que a pessoa diz, professor, vou me formar aqui e vou parar. A maior parte das pessoas tenta concurso público, é o sonho de muitos. Então, tem que saber matemática. Prof, aqui eu desenho o meu triângulo, eu visualizo quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Professor, deixa eu separar aqui o triângulo, desenhar ele aqui. Olhando esse triângulo, quem é o cateto oposto? Professor, o cateto oposto é 50, que é aquela distância. E o cateto adjacente, que é o de baixo? Professor, embaixo dá 500. Embaixo dá 500. E, professor, e agora? Prof, isso aqui é o cateto oposto. Isso aqui, professor, é o cateto adjacente. Eu aprendi que é a tangente do ângulo, a história lá do refri. É só pegar o cateto oposto, dividir pelo cateto adjacente. Ou seja, prof, eu vou pegar os 50 e eu vou dividir pelo 500. Só que aqui a gente tem que ter atenção a um detalhe. Esta função é decrescente. Quando nós utilizamos o processo lá do refri, da coca, a gente está trabalhando com medidas positivas, professor. Então, no cálculo, o valor do A vai ser positivo, mas aí você acrescenta um menusinho na frente, professor. Por quê? Porque o A é negativo. Eu poderia até lhe explicar como que você faria sem ter essa necessidade, mas eu acho mais prático. Eu simplesmente pego lá os 50 dividido pelo 500, professor, o resultado ia dar 1/10 ou 0,1 positivo. E você colocaria o menos, professor, justamente porque a função ela é decrescente. Querem perguntar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Prof, de boa, tranquilo. O senhor achou o A e o B. O senhor fez a composição da função alternativa correta, professor. Letra B. De bola, professor. Já tinha até o gabarito aqui. Vocês entenderam? Perguntem. Estou olhando aqui para os dois chats. Vamos lá, quem cala consente. Vou continuar. Então, para mim, vocês estão entendendo. Prof, vamos lá. Vamos começar a revisão, professor. Em grau de dificuldade, professor crescente, tá bom? Vai lá, de questões fáceis, médias, difíceis. E depois um apanhado geral. Vai estar tudo misturado. Tudo junto e misturado. Olha a situação que eu acabei de trazer para você. Ele disse para mim ali que o gráfico representa a quantidade de medicamento que uma pessoa deve tomar em função do seu peso, caso tenha determinada infecção. A pergunta da letra A: quanto deve tomar de medicamento uma pessoa que pesa 40 quilos? E, professor, sei lá, olha o gráfico lá, o gráfico ele está me passando todas essas informações. Letra B, professor, se uma pessoa tomou 43 ml desse medicamento, qual que era o peso dela? E, professor, acho que tem mais uma pergunta. Sabe-se que a quantidade de medicamento a ser tomada deve ser dividida em 12 doses.
Quantos ml de medicamento deve tomar em cada dose uma pessoa de 60 quilos? Professor, tipo assim, o senhor fez 3 perguntas para mim. Independente de ser letra A, letra B, letra C, eu bati o olho aqui, professor, e já percebi de cara, professor, que esse gráfico aqui, ele é representado por uma reta, professor. Se esse gráfico, ele é representado por uma reta, eu já posso dizer que esse gráfico é o gráfico de uma função crescente, professor. Se esse gráfico é representado por uma função, desculpa, é uma função do primeiro grau, mas é também crescente, professor. Só olhando, eu já posso te afirmar que aqui trata-se de uma função do primeiro grau crescente. Ou seja, professor, eu já posso te dizer que o A, ele é maior que 0. Prof, o que é que a gente pede que vocês observem? A gente pede que vocês observem se a reta toca ou corta o eixo Y. Eu sei quem é o B aí? Deu não, né, Gabriel? Essa aqui eu não sei quem é o B, professor. Então, quando a gente sabia quem era o B, a gente precisava de um par ordenado se a gente fosse se utilizar do método algébrico, não é verdade? E, professor, e se eu não conheço o B, professor, eu preciso de 2 pares ordenados para estar achando o valor do meu B, a não ser que eu já conheça o A. Então, eu tenho 2 caminhos para fazer. Se eu for fazer pelo método geométrico, eu preciso que você localize para mim 2 pares ordenados. 2, professor? 2. Tem par ordenado aqui? Vixe, professor, tem um bocado, ó. Aqui é um par ordenado, aqui é um par ordenado, aqui é um par ordenado, professor. Esse primeiro par ordenado aqui, professor, é o par ordenado onde o valor do x é 20 e o valor do y é 10. Esse par ordenado mais acima, o valor do x dele é 50 e o valor do y dele é 25. E o último, professor, o valor do x é 100 e o valor do y é... Eu acho que se você for bom de analisar a proporcionalidade, eu estou percebendo que o y, em todos os pares ordenados, vê se tu concorda comigo, eu estou percebendo que o y, professor, ele é a metade do x. Eu estou percebendo que o y é a metade do x. Vocês conseguiram perceber isso aí também? E, professor, o que é o x e o que é o y? O x nesse gráfico, professor, ele representa para mim o peso. E o y neste gráfico, ele representa para mim a quantidade de medicamento em ml. Prof, então vamos montar esta função. Para a gente escrever, para a gente montar a lei de formação, eu não tenho B aqui, professor. Então, para a gente achar, professor, essa expressão AX mais B, para a gente achar o A e o B, eu vou precisar de 2 pares ordenados para estar montando um sistema. Eu tenho XY, que é igual a X mais B. É a mesma função lá de cima, professor. Quais são os pares ordenados que você pegaria aqui, professor? Eu pegaria o 20 e o 10, e eu pegaria o 50 e o 25, são os 2 menores. 20 com 10 e o outro par ordenado que 50 aí. E o que é que a gente faz com esses pares ordenados? Gente, nós simplesmente vamos substituir. No lugar do x eu vou botar o 20 e o 50. No lugar do y eu vou botar o valor do y. E o B, professor, não tenho. Nessa daqui eu não tenho. E aí, como é que eu vou fazer? Com a utilização desses 2 pares ordenados, nós iremos montar um sistema de equações. E esse sistema de equações resolvidos, professor, é que vai estar dizendo para mim quem que é o valor do A, quem que é o valor do B. Vai ficar A vezes o x do primeiro par ordenado, que é 20, mais o B, que dessa vez eu não sei quem é igual ao y, que é 10. A outra, professor, vai ficar A vezes o x, que é 50, mais, professor, o B, que eu não sei quem é igual ao y, que é 25. Prof, quando o senhor substituiu os 2 pares ordenados, o que você vai encontrar
É um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, onde você vai estar se utilizando ou do método da adição ou do método da substituição, professor, para estar resolvendo esse sistema. Professor, então o sistema que nós montamos ali, resolvendo, ficou A vezes 20, vai dar 20A, mais B é igual a 10, e o de baixo vai ficar 50A, mais B é igual a 25. Aí você vai ter que resolver esse sistema, ou pelo método da adição, ou pelo método da substituição. Você entendeu aí? Você entendeu? Prof, vamos ver aqui. Nessa situação, professor, eu acho que o método da adição seria interessante. Nós multiplicarmos aquela equação linear de cima por menos 1 para dar de cancelar o B. Vamos tentar fazer aqui, professor. Nesse sistema, ficou 20A mais B igual a 10, 20A mais B igual a 10 e 50A mais B igual a 25. Aplicando o método da adição, eu vou multiplicar esta equação por menos 1 e vou reescrever ela aqui embaixo. Ela vai ficar menos 20A menos B é igual a menos 10. Aplicando o método da adição, cancela esse B com esse B, vai ficar 50A menos 20A dá 30A, que é igual a 25 menos 10 dá 15. Posso dizer que o meu A, professor, é 15 dividido por 30. Simplificando por 15, professor, eu posso dizer que o valor do meu A é exatamente 1/2 ou 0,5. Achei o valor do A. Professor, como é que o senhor pode achar o valor do B? Esse aqui é o método mais trabalhoso. É o método mais trabalhoso, que é aquele que eu dependo dos pares ordenados. Professor, você não pode fazer o triângulo lá para achar o valor do A, não? Posso sim. Se eu fizesse o triângulo, eu já tinha achado esse valor do A e não ia precisar do sistema, não é verdade? É mesmo, professor, verdade. E, professor, então, peraí, vamos nós. Prof, finalizando por este método. Finalizando por este método, professor, eu vou pegar quaisquer uma daquelas equações lá, vou pegar a primeira lá, ó, 20A mais B é igual a 10. Vou pegar aquela lá e vou substituir o valor do A que eu encontrei. Eu já encontrei o valor do A? Então, vai ficar 20 vezes 1/2, que é o valor do A, mais B é igual a 10. Simplifico 20 com 2, vai sobrar 10, professor. A conta vai dar 10 mais B é igual, professor, a 10. Professor, passa o 10 para o outro lado subtraindo. Professor, o B vai dar igual a 0, professor. Encontrei o A, encontrei o B pelo método geométrico, professor. Se eu já tenho o A e o B valendo 0, a função que representa, professor, a quantidade de medicamentos que vai ser ministrada de acordo com o peso é dado pela função y é igual a 1/2 de x. Essa é a função onde, só lembrando, o x, professor, representa o peso e o y representa o que, professor? A medicação. Beleza? Prof, agora dá para responder todas aquelas questões. Prof, nessa situação, aqui já é outra, desculpa, já dá para a gente responder todas aquelas perguntas que foram feitas. A letra A, professor, se eu sei que o y é igual a 1/2 de x, ele pergunta, quanto devo tomar de medicação se uma pessoa pesa 40 quilos? Esse 40 quilos, professor, é o peso, professor. O peso é um valor de x. Então, só é substituir ele aqui. Vai ficar o tanto de medicamento é 1/2 vezes o 40. Resolvendo a nossa conta, a quantidade de medicamento que deve ser ministrada para uma pessoa que tem 40 quilos, professor, é exatamente 20 mililitros
desse medicamento. Professor, vou para a letra B. A função é a mesma, y igual 1 meio de x. Professor, se uma pessoa tomou 43 ml, ele me deu agora, professor, a quantidade de medicamentos. Ele me deu o y. Então, eu vou colocar esse 43, onde tem o y. Vai ficar 43 é 1 meio de x. Resolvendo esta conta, professor, nós vamos ter produto dos meios pelos extremos, vai ficar x é igual a, vai ficar x 2 vezes 43, vai dar 86 quilos, professor. Uma pessoa que tomou, professor, 43 ml dessa medicação, ela tem exatamente 86 quilos. Prof, e a última pergunta? Sabe-se que a quantidade de medicamento a ser tomada deve ser dividida em 12 doses. Quantos ml de medicamento deve tomar uma pessoa com 60 quilos? Professor, primeiro vamos ver quantos ml ela vai tomar em uma dose. Vamos ver quantos ml ela vai tomar em uma dose primeiro. Se eu sei que y é igual a 1 meio vezes o peso, eu vou ter que y é igual a 1 meio vezes o peso, que é 60. Professor, a pessoa toma 30 ml, professor. Uma dose, professor, 30 ml. A questão diz que a pessoa vai tomar quantas doses, professor? 12. Então, ela vai tomar um total de quantos medicamentos? Professor, são 12 doses de 30 ml, professor. Ela vai tomar um total de 360 ml de medicamento. Vocês viram a importância de montar a função? Professor, se eu monto a função, meu trabalho posteriormente, para resolver as perguntas, é de pegar um valor de x, colocar no lugar do x para achar o seu respectivo y. Ou o processo inverso, pegar um valor de y, colocar no y para achar o x. Entenderam mesmo? Certeza, prof, vamos nós. Foi respondido aí pelo método algébrico. Eu vou fazer essa outra pelo método geométrico, até porque nessa daí eu conheço o B. Professor, mas você nem leu a questão? Gente, só bati o olho. E eu acredito que vocês também. Vocês já viram na situação que é uma reta, professor? Se é uma reta, é função do primeiro grau. Vocês já viram que ela está inclinada para a direita, a função é crescente. Sendo ela crescente, o A é positivo. Bato o olho também neste gráfico, de cara, no automático, eu já tento identificar onde que a reta toca ou corta o eixo Y. Professor, ali ela toca ou corta o eixo Y. Professor, bem ali no zero. Prof, eu já sei quem é o B, professor. Já sei quem é o B. Já sei quem é o B. Prof, o B é zero. O B é zero, professor. E, professor, o que é que ele quer na questão? Ele diz para mim que um botânico mede o crescimento de uma planta em centímetros. Ou seja, professor, quem é quem aqui? A altura da planta, professor, é o Y. E o tempo em dias é o X. Novamente, se eu monto a minha função, ou é para achar o X, ou é para achar o Y. A questão, gente, quando quer que você ache o Y, ela já te dá o X. Quando ela quer que você ache o X, ela já te dá o Y. Mas primeiro eu tenho que montar. Prof, se eu sei que Y é igual a AX mais B, como é que eu faço para achar o A, como é que eu faço para achar o B? O B, gente, na grande maioria das vezes, é só olhando. Professor, olhei para cá, a reta está cortando o eixo Y aonde, professor? Aqui. Eu já sei que o B vale 0. Falta o A, professor. Faz o triângulo, professor. Faz o triângulo. Professor, eu vou pintar aqui, ó. Ó o triângulo. Aqui, professor, o triângulozinho que a gente vai estar analisando, professor. Quem é o cateto oposto? Quem é o cateto adjacente? Bem aqui vai ficar o nosso ângulo. Prof, é fácil o triângulo? Aqui na nossa situação, triângulo retângulo,
Meu cateto oposto é 2. Meu cateto adjacente é 10. Aqui esse 2, professor, é o cateto oposto e esse 10 é o cateto adjacente. Logo, o valor do meu A é sempre a tangente do ângulo, é só pegar o cateto oposto, dividir pelo cateto adjacente. Professor, vai ser 2 dividido por 10. Deu fração, professor. Tenta simplificar. Dá para dividir por 2. Professor, o valor do meu A deu a fração 1/5. Professor, eu posso deixar na forma decimal? Se você preferir, você pode dividir 1 por 5. Vai dar 0,2. Mas pode deixar desse jeito? Pode deixar desse jeito. Professor, então, o A é 1/5. E o B aqui, professor, eu já sabia que o B vale... zero. Como é que escreve a função? Professor, a função é y igual a x mais b. O meu y é igual ao A, professor, que vale 1/5 de x, mais o B, que é 0. Prof, então se o B é 0, a sua função é só y igual 1/5 vezes o x. Está aí a minha função, professor. Para que eu vou utilizar esta função? Para responder o que ele quiser. Vamos ver a pergunta? Verdade, nós nem lemos a pergunta. Volta lá, professor. Ele diz para mim que um botânico mede o crescimento de uma planta em centímetros todos os dias. Ligando os pontos colocados por ele num gráfico, obtemos a figura abaixo. Se for mantida sempre esta relação entre tempo e altura, ele quer saber qual a altura. Professor, ele quer que o senhor ache o y, professor. Quando for, professor, no 30º dia, professor. Aqui é o x, professor. Então, eu já tenho a função. Ele me deu o x, professor. O x é 30. O x é 30. Então, eu vou pegar aquela expressão que eu acabei de montar com vocês e vou substituir. Prof, vai ficar y é igual a 1/5 de 30. Cortei. Y vai dar exatamente 6 centímetros. A sua planta, show, Gabriel, perfeito. A sua planta, ela terá uma altura, professor, de 6 centímetros. Era de marcar? Não. Alternativa, eu ia perguntar qual que era a alternativa correta. A altura da planta em 30 dias já vai ser de 6 centímetros. Foi tranquilo, foi tranquilo. Prof, tem daquelas sem gráfico, professor, ainda? Tem, se der tempo a gente ainda chega lá. Essa daqui, será que vocês que estão acompanhando a aula, vocês conseguiriam achar a lei de formação desta função? Será que vocês conseguiriam achar para mim a lei de formação? Prof, ó, nessa daqui, por eliminação, perfeito, Gabriel. Gabriel já colocou lá no chat para mim o seguinte, professor, nem li a questão, mas eu já sei que o B, professor, ele vale 500. Eu já sei que o B vale 500. Como, professor, que o senhor sabe que o B vale 500, professor? O que é o B? É onde a reta toca ou corta o eixo Y, professor. O B é sempre onde a reta toca ou corta o eixo Y. Deu letrar mesmo, Gabriel? Vamos ver aqui. Não é que esteja fácil, é porque vocês estão prestando atenção e vocês já estão bem fundamentados no conteúdo que lhes permite simplesmente olhar para um gráfico desse e fazer as seguintes observações. Professor, o gráfico é uma reta. Pela inclinação é crescente. Se é crescente, o valor do A, ele é positivo. Se o valor do A é positivo, eu já posso eliminar duas dessas alternativas, professor. Sério, professor? Sério. Você percebeu que ela escreveu B mais AX ali. Professor, o A da letra B é 40 negativo. O A da letra D é 20 negativo. Professor, ó, o valor do A aqui, professor, a função que nós estamos analisando, ela é uma função crescente, professor. Isso me garante que o valor do A tem que ser positivo. Aqui, professor,
o valor do A é negativo, aqui o valor do A é negativo. Professor, essa está errada, essa está errada. Professor, olhando para esse gráfico, eu percebo que a reta toca o eixo Y aonde? No 500. Eu só olhando para cá, professor, eu já sei que o B vale 500. A única alternativa que o B tem 500 e que o A é positivo, professor, é a letra A, professor. Ou seja, vocês estão aprendendo também a trabalhar sem a necessidade da conta. A gente sempre acha que tem que fazer conta. Não. A parte teórica, está aí um exemplo da importância da parte teórica. Eu estou bem fundamentado na parte teórica. Eu cheguei no resultado sem fazer conta. Mas poderia fazer a conta? Poderia, mas você só ia perder tempo. Você concorda comigo? Como é que seria essa questão com conta, professor? Já é a letra A? Já é a letra A. Se eu fosse fazer conta aqui, professor, de cara, eu já sei que o B é 500. De boa, professor. Eu iria fazer o método geométrico. Eu iria fechar um triângulo aqui, ó. Eu iria fechar esse triângulozinho aqui, ó. E, professor, mas ficou tão pequenininho, não tem problema não. Agora eu vou ter que ter um pouquinho de trabalho aqui. Que trabalho que é, professor? Neste triângulo que o senhor está analisando aí, o senhor vai ter que descobrir quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. E, professor, é mesmo. Por quê? Porque o A, professor, é a tangente do ângulo. Tem que pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Professor, nesse triângulo, essa distância aqui, professor, ela vai do 500 ao 580. Professor, essa distância aqui vai ser 80. Embaixo, professor, a distância vai do 0 ao 2. Essa distância aqui de baixo, professor, ela vale 2. Então, professor, eu já tenho que o valor do meu A, só ajeitar aqui, ficou assim feio esse A. O valor do meu A é você pegar o cateto oposto, que é 80, dividido pelo cateto adjacente, que é 2. Ou seja, o valor do nosso A é 40 positivo. Professor, então, se eu já tenho A, se eu já tenho B. Então, eu posso dizer que Y é AX mais B. Y é o A, que vai ser 40x, mais o B, que é 500. Só que lá ele só mudou de posição. Ele disse que o Y era 500 mais 40x. Perceberam a diferença aí? Mas vocês viram que não tinha-se a necessidade, se bem que não foi nem tanta conta, não é verdade? Não foi nem tanta conta assim. Prof, voltando para aquelas situações, problemas mais comuns, aquelas que eu não tenho a análise gráfica, aquelas que eu também tenho que achar o valor do A, que eu também tenho que achar o valor do B. Como é que eu faço, professor? Eu entendo por definição que o A, ele é o meu coeficiente angular, o B, ele é o meu coeficiente linear. Só que em situações, problemas como esta, que traz um contexto que não tem gráfico, o A e o B, eles são mais popularmente conhecidos como parte variável, o A, e parte fixa, o B. Então, quando a gente lê um contexto, a gente tenta logo identificar alguns valores neles. Um deles vai representar para mim a parte fixa, outro vai representar a parte variável. Nesse caso, ele disse para mim que o motorista de táxi cobra, ó, aqui ele já informou para mim que cobra R$ 3,50, que é a bandeirada, e essa bandeirada é a parte fixa. O que é que eu acabei de descobrir? Professor, aqui é o B. Se aqui é o B, professor, o outro valor que ele me deu, que é 1,50, que ele cobra por quilômetro rodado, quer dizer que 1 quilômetro é 1,50. 2 quilômetros já não é 1,50, pode mudar. É o meu A, professor, é a parte variável. Então, na leitura eu sei quem é A, quem é B. Se uma função do primeiro grau é escrita na forma AX mais B, o A é 1,50, Y vai ser 1,50 vezes X, mais o B, que é 3i. Professor, está montada a expressão que vai resolver a pergunta que ele está fazendo para mim. Só que aquele mesmo cuidado que nós vimos agora há pouco, professor, com relação
a quem corresponde o x, a quem corresponde o y, deve ser levado em consideração. Nessa fórmula que eu montei, quem é o x? Nessa fórmula que eu montei, quem é o y? Professor, o y, nessa fórmula aqui, é o valor da corrida, professor. E o x, nessa fórmula, é a distância percorrida em quilômetros. Então, quando o cara faz a pergunta, ele vai te dar um valor na pergunta. E esse valor você tem que saber se ele é X ou se ele é Y. Olha a pergunta. O preço de uma corrida de 10 quilômetros, professor. 10 quilômetros. Professor, esse 10 quilômetros, ele é, professor, um valor de X, professor. E a pergunta que ele fez foi, eu quero saber o preço da corrida. Professor, o preço é o Y. Então, ele está pedindo para você achar o Y quando o X vale 10. O que você vai fazer? Você vai pegar aquele 10 e colocar no lugar do X para estar achando o Y. Você está percebendo que o raciocínio é sempre o mesmo? Professor, então, se eu já sei que Y é igual a 1,5x, 1,5x mais 3,50, professor. E ele diz para mim que quer que você encontre o valor do Y quando o X percorrido for 10 quilômetros, eu vou substituir aqui. Então, o valor da corrida vai ser 1,5 vezes o X, que é 10, mais 3,50. O valor do Y vai dar 15 mais 3,50. O valor do Y vai dar R$ 18,50. Alternativa correta, letra B de bola. Professor, ele podia me perguntar o inverso. Para a mesma situação, problema, ao invés de eu te dar a distância, eu poderia te dar o valor que foi pago e perguntar o contrário, perguntar a distância percorrida, professor. Pode? Pode, a função é a mesma. Bandeirada 3,50, tarifa 1,50. Eu já montei a função. É y igual, professor, a quanto? A 1,50 vezes x, mais a parte fixa, que é 3,50. O que é que mudou aqui? Ele quer que você ache o x, professor. Quando o passageiro pagou um valor y de R$ 48,50. Sempre vão ser assim, professor? Sempre. Prof, aquele R$ 48,50, eu vou colocar ele no lugar do y aqui, professor. Então, eu posso dizer que 1,5x mais 3,50 é igual ao y, que é 48,50. Passo 3,50 para o outro lado, subtraindo. 1,5x é 48,50 menos 3,50, que vai dar 45. X é igual a 45 dividido por 1,50, professor. Quanto é que vai dar a divisão aí? Aí é contigo. Professor, cadê os zeros? Né? Era 1,50, o senhor só botou 1,5? Posso? Pode. Eu aprendi também que zero à direita da vírgula não tem valor. Minimizar o meu trabalho. 45 dividido por 1,5 significa dizer que por esta corrida que custou R$ 48,50, o taxista percorreu um total de 30 quilômetros. Se professor, diga uma coisa, de função do primeiro grau, o que mais ele pode me perguntar? Nada. Ou eu terei situações, problemas como essa, onde você monta a lei de formação simplesmente identificando quem é parte fixa, quem é parte variável, identifica ao que corresponde o x, ao que corresponde o y e faz as substituições. Te deu x, tu acha o y. Te deu o y, tu acha o x, igual como nós acabamos de fazer. Ou a questão que vai aparecer para você na prova do Enem é uma que vem com gráfico. Então você faz aquela análise e interpretação gráfica, também acha o A, acha o B, monta a função e depois vai resolvendo a pergunta que ele for pedindo para você. Isso é, se a pergunta não for simplesmente determine a lei de formação. Meus amores, eu espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas, tenham gostado. Eu acho que a gente ainda vai falar um pouquinho de função do primeiro grau. Mas agora o que se tem para falar?
treinar, verificar as diversas formas onde tudo isso que nós apresentamos para vocês pode estar numa questão de vestibular. A gente deseja a todos aquele bom dia, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!